Então, liga logo. Pronto, irmãos. Eita. Eu estou com um problema com... Está querendo que eu responda também a pergunta? Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo agora. Tá, já vamos aguardar algumas pessoas chegarem, mas vou respondendo. Quem não Qual foi tá, a pergunta que foi feita? pode repetir, Jean? Isso interessa para a Elza também. O que Deus tem falado sobre o Brasil nesse 7 de setembro, já que nós vamos completar 200 anos de independência, né? No próximo ano, certo? Ok, obrigada, Jean. De nada. Sobre este ano, eu diria, profeticamente nós podemos estar observando algumas coisas. Tá? Primeiro é que 2020 foi o ano que, no meu entender, tudo mudou. E se 2001, por causa do ocorrido com as torres Pentágono e outras coisas, deixaram uma marca no mundo inteiro que é visto em todos os aeroportos, tá? Que é o ponto de segurança, que essa é a evidência, tá, clara do que mudou. Então, 2020, vamos dar uma gravidade para 2001 de 10. Tá? Ao meu ver, 2020, a gente vai dar uma gravidade de 1000. Nem de 100. De 1000. Eu acho que as duas coisas são ligadas uma à outra. Profeticamente, uma coisa a gente precisa lembrar, gente. Nós estamos caminhando para um encerramento de uma época da história humana. Provavelmente um período de 6.000 anos. Isso é delineado por vozes proféticas dentro das alianças do Senhor, desde o Jardim do Éden. E hoje nós estamos falando sobre isso, mas eu acho que nós estamos deixando de prestar atenção para algumas coisas. Só vou falar uma coisa aqui que eu creio, e aí vocês vão pensar sobre isso. Se esse ano a independência do Brasil, que nós já apresentamos no passado, é uma aliança de maldição, porque ninguém foi criado para a independência, nós devemos estar vivendo de forma dependente do Espírito Santo, e nós devemos estar vivendo de uma forma interdependente uns com os outros. Tá difícil ouvir, Jean? Melhorou? Tá. Então, a independência é uma ideia das trevas. Tá? Independência significa autonomia. Autonomia significa que você governa a si mesmo e que você decide suas próprias leis.
Tá? E é justamente isso que Lúcifer fez, em que o ser humano, por sua vez, quando acreditou na mentira ou na decepção, certamente não morrerás, ele não percebeu, ele não levou em conta. E eu acho que é por isso que ainda vivemos num tempo de misericórdia, porque o ser humano não soube medir, Adão e Eva especificamente, não souberam medir o que acontece se eu decidir governar a mim mesmo. E eu disser para Deus, vai ter que aceitar. E aí ele não pensou nas consequências. Tá? Esse ano, a nossa data da independência, data que foi demarcado com sangue derramado, a gente precisa lembrar disso. Como nos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos foi demarcado com sangue derramado. Tá? Isso não é nada legal. O ser humano derramar sangue em prol de uma coisa, independência, como, por exemplo, nos Estados Unidos, a liberdade. Os Estados Unidos está fazendo horrores pelo mundo, já faz muitos anos, em nome de uma filosofia chamada liberdade. Quando que a liberdade se tornou Deus? Porque no momento que a liberdade se tornou o alvo da nossa adoração e o valor mais alto, tá, das nossas vidas, Deus deixou de ser Deus das nossas vidas. A gente fala de liberdade, liberdade só existe em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo, você é escravo. É isso que a Bíblia está ensinando. E eu estou respondendo porque isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Arrependa-se, porque arrepende-te, pois é chegado o reino dos céus, ou reino de Deus, o governo de Deus. E é uma grande decisão. O que nós queremos? E aí há uma passagem, desculpa, essa data coincide, nesse ano coincidiu justamente com o dia de trombetas, que inicia 10 dias de angústia, que você celebrou, Jean, você já compartilhou com a gente, tá? No ensinamento de Deus para o seu povo, ele mandou anunciar o início do ano novo, e que no início do ano novo, a nação iria passar por 10 dias de reflexão, chamados 10 dias de angústia. São dias de jejum, são dias de usar pano de saco e cinzas, são dias para você se humilhar diante de Deus, você refletir sobre o ano que passou, porque é justamente no final de Tabernáculos, tá, que Deus vai decidir se ele vai abençoar ou não esse novo ano. Se você vai ser perdoado do ano passado e ele vai abençoar o ano por vir. Sem essa reflexão, Deus está dizendo, eu não quero que você faça isso levianamente. Ele afirma, eu já te expliquei e te mostrei, te provei com a história registrada que eu sou Deus fiel, Deus de aliança. Eu cumpro o que eu falo. Se você obedecer à minha aliança, você viver dentro dos meus valores e princípios, eu vou te abençoar. Aqui fala sobre escravos também, Miguel. Oi? Eu vou te abençoar. É o desejo do Pai abençoar. E ele, pelo contrário, se você não obedecer, eu vou te disciplinar.
Mas qual é o alvo da disciplina? Teu arrependimento. E que você volte à prática daquilo que eu estou te ensinando. Por quê? Porque eu sou Deus. Você não é Deus. Eu sei os propósitos pelos quais eu te criei. Eu sei os valores que eu te criei para manter e que vão fazer bem para você. Eu sei os princípios que você deveria viver. Você escolheu inventar um monte de valores, princípios e leis por si. Mas isso tudo você fez sem mim. Agora, quando ele chama Israel de volta, ele está ensinando, ele está dizendo, siga a minha aliança e eu vou te abençoar. Então, esse ano é interessante no Brasil, e eu tinha falado isso já há alguns anos atrás. O Dia da Independência, que é um dia que o Brasil celebra e celebrou a sua capacidade de tomar uma decisão por si, sem que Portugal ditasse sim ou não. Mas agora, a outra questão surgiu de novo, como nos anos 60, a questão de dizer não ao comunismo. Dizendo não ao socialismo, que é o precursor do comunismo. Isso está mais do que visto e comprovado. Qual é meu problema profeticamente? Meu problema profeticamente é que nós não ouvimos. Vamos fazer aliança com Jesus? Vamos retornar como nação cristã ao Senhor? Que aí tem uma mensagem, procura no meu canal, Brasil, Tu És Escolhido, onde eu exponho por A mais B, que o Brasil foi fundada como nação cristã, que hoje, bem desviada, tá? Nós somos o país do Cristo Redentor. Nós não podemos dizer, nós somos a nação que tem Espírito Santo como nome de um estado, e a capital Vitória. Aí você declara quando você é solicitado, por favor, onde você mora? Vitória do Espírito Santo. Não é? Brasil é profético sem querer. Estado São Paulo, lembrando de missões. Rio do Espírito Santo, que não acaba mais. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Piauí, que na língua indígena é Rio de Peixes. Amazonas, Rio que ruge. Rio de Janeiro. Profético sem querer. Mas a minha questão é que eu percebo, e aí o Beethoven vai ouvir eu falar essas coisas e ele vai dizer, tá vendo, gente? Tá vendo o que eu falei? Porque ele e Elias vão estar falando sobre essa voz que fala a verdade e expõe. Hoje, a ser evangélico, neopentecostal, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, é popular. É muito popular. Da Ibope. Então, nós deixamos muita coisa. E a grande questão que eu tenho é, tá bom, qual é o rumo do Brasil? E uma das coisas que vai ser difícil para nós nos próximos anos é que a gente pode esperar
tá? Que muitos sejam salvos no derramar que está por vir, porque os olhos do Senhor estão sobre o Brasil. E a gente precisa entender que os derramares do Espírito Santo vêm para preencher lacunas na igreja. Então, a gente pode identificar algumas coisas dessas, como nós estamos fazendo. Estamos identificando lacunas, profeticamente, diante da palavra do Senhor. Então, quando nós estamos falando sobre aquilo que Deus falou sobre esse ano, por mim, eu estou vendo Deus desenrolar aquilo que ele falou comigo em 1996. Que os olhos do Senhor estão sobre a nação brasileira, que a nação brasileira tem uma aliança com o Senhor na sua fundação, que anda muito desviado, tá? Como a igreja no mundo inteiro. Tá? Mas eu creio que os olhos estão sobre a igreja brasileira para derramar o Espírito Santo. E eu creio que eu tenho um papel preparando a igreja para que a gente não faça besteira. Tá? E a gente vai estar falando muito sobre isso nas próximas semanas. Já se fez muita besteira com o derramar do Espírito Santo, com aquilo que Deus estava fazendo. E em muito é por isso que encurtou os anos de derramares do Espírito Santo. Justamente porque o ser humano não soube, o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, não soube pensar, ao meu ver, de acordo com a aliança, e sim queria que o derramar servisse à estrutura eclesiástica existente, não percebendo que a estrutura eclesiástica, em muito, é um mutante. Tem muita coisa que Jesus não fez. E se ele estivesse aqui, em carne e osso, como 2000 anos atrás, ele estaria fazendo muito diferente. E eu acho que eu estou conseguindo apresentar isso para vocês. Esse é o papel profético. Esse é o papel do profeta. O profeta é a figura, não foi um apóstolo. Tá? Moisés não apresentou a aliança para Israel na capacidade ou no papel de apóstolo, e sim de profeta. A Bíblia chama ele de profeta. Ele se torna o ministrante da aliança, representando Deus, mas a aliança é uma aliança unilateral, ou seja, é do jeito de Deus ou não é. Não pensa que você vai mudar Deus, que você vai mudar a aliança. Essa é a besteira na vida de tanta gente que pensa que vai definir graça como aquilo que me absolve de todo e qualquer pecado que eu queira cometer e continuar pecando. Essa hipergraça que a gente tanto fala. Tanto ouve, e é por isso tanto fala. Tá? É besteira pensar que isso vai mudar Deus. Tá? Vai chegar um dia que Deus vai se manifestar isso, provavelmente num derramar que está por vir. Vai ser derramado uma porção enorme do Espírito, do temor do Senhor. Aí, de repente, um monte de gente que está carregado de pecado vai cair em si, como o filho pródigo.
Tá? Então, nesse momento, eu estou ouvindo essa e percebendo, em relação à igreja brasileira, nós estamos ao meu ver, nós estamos num momento de decisão. E é por isso que eu ia chamar 2 Pedro 3. Vou apresentar uma coisa para vocês. Já não basta que a gente vem quebrando muitas fortalezas, né? Vai mais uma, tá? Todo mundo segura que nós vamos derrubar mais uma, tá? E é uma paredona, viu? Versículo 8. Repete, por favor, a passagem. 2 Pedro 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se ao nosso ver Deus está demorando, é porque ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, gente, a leviandade com que o pecado é tratado hoje é ridículo, quando você tem essas palavras na própria Bíblia. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Eu não quero tornar essa aula numa aula sobre escatologia, tá? E não vou. Mas uma coisa a gente precisa lembrar, tá? E para mim, nós tomamos uma guinada em 2020, muito sério. E eu estou imaginando, será que nós temos consciência de duas coisas? Que a história humana caminha para uma separação entre trevas e luz, em que a Bíblia fala que a luz vai amadurecer até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. E a reação das trevas vai ser a maturidade da maldade. E a Bíblia apresenta que no meio dessa maturidade, eu entendo que a igreja moderna vai ter uma característica semelhante à igreja primitiva. A igreja primitiva considerava o martírio um privilégio. Dar a sua vida pela fé, responder à pergunta ou à indagação, você nega Jesus? Não. Nega Jesus ou você vai morrer. Não nego, não. Ele é Senhor.
digno é o Cordeiro de receber a glória, força, a honra, todo o poder. Os nossos irmãos da igreja primitiva começaram a adorar ao Senhor diante dos seus adversários. Muitos deram as suas vidas. E para eles era um privilégio. Eu não sei o quanto você... Eu tenho questionado, Deus, por que o Senhor me fez parar nesse tempo? Só que eu preciso que você saiba que eu estou coletando informações o dia inteiro de várias fontes. Várias fontes. E pessoas vão dizer, mas ao me ouvirem em certos assuntos, Mike, mas você é da teoria da conspiração. Eu vou responder assim, não. Eu não acho uma teoria. Salmo 2 afirma, os reis das nações e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. E isso tem tomado uma... Isso não é de hoje, é por isso que João fala que o anticristo já estava nas suas cartas. Porque ele sabia que, desde o momento que Jesus veio, o governo do anticristo se posicionou contra o Cristo. E desde então, está fazendo isso. O grande reset, que tanto se fala hoje, é a reivindicação desse governo do anticristo em relação a todas as nações e povos, todo o espaço geográfico e temporal que perdeu desde que Jesus chegou. E começou a missão de Jerusalém até os confins da terra. E o que nós precisamos saber é que está chegando ao fim desses 6.000 anos. Profeticamente, nós estamos muito próximos ao fim desses 6.000 anos. Isso pode ser dentro, eu vou dizer, dentro de 7 até 40 anos. Eu estou falando de um tempo profético, tá? E estamos caminhando para a volta de Jesus. A gente precisa entender, e eu entendo, no que aconteceu no ano passado, agora, vamos dizer, até 2001, o carro da humanidade estava andando a 20. Alguém pisou no acelerador e em 2001 acelerou para 40. Mas aí chegou 2020 e alguém pisou e nós não estamos a 60, não, estamos a 100. E estamos vendo, eu já falei isso, mas é por isso que eu levo em conta quanto o dia do Ano Novo judaico e o dia da independência do Brasil coincidem. Não é por acaso. Especialmente depois de Deus levantar uma voz profética no Brasil, dizendo, vai escutar a mensagem, Brasil, tu és escolhido. Por favor, vai ouvir. Tudo isso tem a ver com coisas, reflexões judaicas, reflexões em relação à própria história do Brasil. Tá? É evidente que Deus, para mim, ao meu ver, se você está ouvindo a mídia popular, tá? Você está ouvindo o mentiroso.
Tá? Eu só vou dizer assim, eu não quero ofender ninguém, mas se você está ouvindo o que eu tenho ouvido das vozes da mídia, esquece. É tudo mentiroso. Tá? Tenta ouvir mais vozes. Porque o que eu estou ouvindo, eu estou vendo Deus posicionar o Brasil e fazer coisas no Brasil que muitos não estão esperando. Tá? E um adversário sempre vai falar do contra, né? Ele não quer ver o Brasil ser abençoado conforme essa palavra que você pode ouvir. Brasil, tu és escolhido. Mas por causa daquilo que Deus vai fazer na nação brasileira, onde ele vai usar a igreja para tocar a própria sociedade, que as nações vão saber sobre algumas coisas dessas. Tá? Lembra que estamos caminhando por uma separação. Isso é de pessoas dentro de família, isso é de cidades, isso é de regiões, isso é de nações. Bom, acho que é por aí, né? Tá bom, Jean? Beleza? Então tá bom. Então vamos para hoje. Já começamos, meu Deus. Gente, o nosso começo é... Minha esposa vai estar rindo no fundo. Ah, você fala uma perguntinha e você fala um montão. Você me Pastor atiça. Mike, eu posso contar um sonho que eu tive esses dias? Ai, ai, ai. Eu vou tentar resumir o máximo. Foi a semana passada. Tá. Primeiro eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, está perguntando para mim dentro de um tempo que eu estou ministrando. Então, descreve, não interprete. Quando nós vamos contar um sonho, a gente vai contar um sonho como aquilo que pode ser registrado em vídeo, ou seja, áudio e vídeo, e aí, com isso, você pode falar de sentimentos. Quando eu vi tal coisa, eu senti isso, mas busca evitar interpretações. Entende? Uhum. Então, tá bom. Pode falar. Eu sonhei que eu estava num lugar, muitas pessoas desesperadas, porque elas iam ser pegas e elas tinham que negar Jesus. E elas não tinham opção, ou elas negavam Jesus ou elas seriam levadas para morrer. E aí eu andava de um lado para o outro, no princípio fiquei meio preocupada, depois eu fiquei tranquila, e aí é como se tivesse uma data, tivesse um tempo, uma validade. E aí eu cheguei num lugar, tinha uma mesa, tinha um homem alto, e ele falou para mim assim, olha pro lado, e eu olhei de uma caixa com águas. E aí eu entendi que naquela caixa tinha águas que já estava vencida e águas que ainda ia vencer. Por exemplo, se a pessoa fosse pega e a data dela, o número dela tivesse vencido, ela ia ser levada. E aí eu peguei 2 águas e tomei um pouco da água, compartilhei com alguém e deixei outra água cheia na mesa e saí e encontrei outras pessoas e aí eu estava segura porque eu tinha uma água. Depois eu encontrei outras pessoas e depois eu estava com um pacote de biscoito. Eu entendi que era um alimento e acabei compartilhando com outras pessoas. Então eu acordei com isso. Não, e aí depois eu fiquei pensando, eu tenho que ir na minha casa dizer para minha família que eles não podem negar Jesus. E eu estava muito preocupada com meu pai. Eu chegava até a minha casa
E eu falava para eles, se vocês forem pegos, não neguem Jesus, aconteça o que acontecer, não neguem Jesus. E aí eu distribuí o alimento que eu tinha, e eu acordei, aí tava o barulho da sirene aqui da oração, da mesquita, né? Orei, e aí eu fiquei com aquela ideia, eu tenho a água, eu tenho o alimento, né? E veio um versículo na minha mente sobre Noé, que Noé ele foi chamado para alertar. E eu ficava perguntando, que tempo é esse? Que tempo é esse? Então, no meu coração veio a ideia assim, não se preocupe com o tempo, se preocupe em fazer aquilo que você tem, né? Porque Noé foi chamado para fazer a arca, passou 100 anos, mas ele não estava atento ao tempo, mas aquilo que foi para ele fazer. Resumidamente, esse é o sonho. Mas acabou eu fiz um vídeo, enviei para minha família, como eu falei assim, eu preciso alertar, eu tenho algo. E eu comecei a mandar, e algumas pessoas falam assim, nossa, eu ia comprar casa, agora eu preciso mais de Deus, eu preciso buscar mais a Deus. E eu fui enviando o vídeo, né? Para mim, isso foi um sonho de alerta, que nós precisamos realmente despertar. E contar o próprio sonho, como foi o sonho, é a própria alerta. Sim. É o texto da alerta. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá bom, hoje eu estou querendo falar sobre duas coisas. Eu vou ficar mais ou menos 25 minutos com cada uma delas. A primeira é dentro daquilo que a gente tem visto. Antes, esqueci de falar uma coisa que eu ia dizer sobre 2 Pedro. Parei no meio. Em 2 Pedro 3, você vai ver as palavras esperando e apressando. Tá? No dia do Senhor. Nós vamos viver como tais que vivem em santo procedimento e piedade, esperando ou aguardando e apressando. Tá? A grande maioria, eu diria 99,9% de pessoas que se identificam como cristãs estão esperando a volta de Jesus de uma forma passiva. Como se esperasse um ônibus chegar. Eles estão na parada e uma hora o ônibus vai passar aqui. E nós recebemos um evangelho que é o que eu já chamei com vocês, o evangelho do Gerson. O que tem nisso para mim? Onde nós ouvimos e recebemos uma proposta dentro da mensagem que nós ouvimos sobre prosperidade, sobre uma vida melhor, sobre Deus realizar os nossos sonhos, sobre... E essa não é a mensagem do Evangelho do Reino, como a gente vai ver daqui a pouco. E com isso, a grande maioria dos que se dizem cristãos estão de braço cruzado, ou se estão trabalhando, elas estão trabalhando em prol de uma vida melhor aqui, agora. Essas pessoas investidas no ministério do Messias e na missão do Messias, que eu faço essa conexão. Como é que nós vamos apressar a vinda do Senhor? Primeiro, a gente precisa perceber que o nosso envolvimento ou apressa ou retarda a vinda do Senhor. E esse é um pensamento que eu estou querendo colocar na tua cabeça para você refletir. E para você pedir, Espírito Santo, me ministre sobre isso. Porque dentro disso, a outra coisa que, como ministro profético, tá?
o Espírito e a noiva dizem, vem. Vai chegar a hora precedendo a volta de Jesus, onde a igreja, como uma noiva, vai estar gritando, vem. Vai querer a volta de Jesus. Hoje a igreja não vive como se quisesse a volta de Jesus. E eu estou vendo aquilo que eu vamos dizer, pressentia muitos anos atrás, o que vai fazer a igreja desejar a volta de Jesus? Porque eu vi, queridos, nas nossas conferências de 2000 até 2015, especialmente até 2010, a gente via, quando a gente cantava uma canção chamada Vem, 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 Jesus, vem, 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 Jesus, vem, vem, vem. O Espírito Santo tomava os jovens e as pessoas presentes de uma forma que, se você olhasse, você pensava, esse povo aqui é louco. Paixão ardente. E muitos não tinham nem isso como coisa pessoal. Muitos foram tomados pelo Espírito Santo no momento, até como o próprio Saul, que profetizou, quando ele estava com os profetas. Até Saul profetizou. Muitos que estavam nesses momentos, e é por isso que eu estou podendo falar como eu estou falando, que Deus, durante alguns anos, mandou preparar a igreja brasileira com uma trombeta. E como trombeta? Jesus está voltando logo. Uma pergunta para você e para mim é: queremos que ele volte? Se você pudesse fazer algo para apressar a sua volta, você faria? Sabendo, talvez, que seus filhos não iriam chegar a casar ou ter filhos, ou seja, que você não teria netos, porque Jesus iria voltar dentro de 5, 6 anos. É por isso que eu tenho colocado para vocês aquilo que eu creio, diante das profecias que eu tenho recebido sobre esse derramar e diante daquilo que eu estou vendo se preparar no mundo. Quando o Senhor gerar maturidade de Cristo na igreja, vai ter milhares, se não milhões, de filhos de Deus curando os enfermos como Jesus curava, ressuscitando mortos como Jesus ressuscitava. E eu não estou falando de forma ocasional. Quando eu digo como Jesus, eu li para vocês os textos. Tá? Pessoas vão, se você levar isso a sério, pessoas vão fazer fila para você curar os enfermos. Só que a grande pergunta é, eu não posso falar sobre isso de forma leviana para vocês se animarem e pensar, ai, agora eu vou começar aquele ministério que eu sempre tive sonho. Carnal. Deus tem para você um grande ministério. Milhões de pessoas. E você se vê em cima de um palco enorme. Quem diz que esse palco é físico? Quem diz que esses milhões não representam a multiplicidade de pessoas que você vai influenciar pela vida do Espírito Santo dentro de você e a vida que você tem com o Espírito Santo?
À medida que nós nos aproximamos de Jesus, o mais importante é Ele. Que Ele seja conhecido e eu, um belo desconhecido. Eu não quero meu nome conhecido. Eu não quero que alguém leve o meu legado. Eu nunca montei um legado para ninguém. Eu estou querendo juntar o legado de Jesus e que a gente ande no legado de Jesus. Isso que eu acabei de falar, gente, é muito sério para mim. E isso nesse tempo de Instagram e Facebook e YouTube, todo mundo está querendo, qual é meu legado? Qual é meu legado? Em Cristo, meu legado é aquilo que a gente está falando aqui. É continuar a missão do Messias. E eu não quero redefinir isso. Já foi redefinido e bagunçou tudo. Como que eu vou apressar a volta de Jesus? Restaurando isso. Só que eu preciso entender que restaurar isso agora significa gerar a perseguição contra. Pode demorar 1 ano. Embora eu acho que não. Se eu chegar numa cidade de 50 mil habitantes, vou para o hospital e em 3 semanas não tem mais doente, essa notícia vai espalhar. Não importa para mim qual seja a nação que eu estiver. E se outros fizerem a mesma coisa, quando Deus fizer isso com muita gente assim, meu Deus, vão fazer fila. E eu creio que isso vai acontecer. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Porque a igreja primitiva fazia isso. Só para acrescentar, eu de propósito eu fiz, porque eu percebi que quando a gente lê que Jesus foi pregando nas suas sinagogas, para nós aquilo tem uma conotação religiosa somente. A gente entende sinagoga como a gente fala igreja hoje. E esse conceito é errado. Tá? Esse conceito, a gente equivalendo sinagoga nas cidades judaicas às nossas igrejas. Então, numa cidade de 500 mil habitantes, você teria 500 sinagogas, prédios, tá? Não. Cada um brigando em relação à doutrina e tudo isso? Não. A sinagoga podia até ter 500 sinagogas, mas esses sinagogas eram centros comunitários. E é por isso que tinha tantos doentes nas sinagogas. Então, quando Jesus prega nas sinagogas, ele está pregando no lugar onde o povo congrega no dia a dia. E quem está lá? O enfermo, que eu lembro que eu falei na semana passada, aquele enfermo famoso da cidade ou do bairro, conhecido por todos os habitantes, todos os moradores do bairro. Todo mundo sabe o aleijadinho, o ceguinho, o manquinho. E eu estou usando uma linguagem que eu conheço no Brasil, não estou querendo desrespeitar ninguém. Tá? Mas eu estou usando a linguagem que a gente usa no dia a dia.
Então, como que ele gerou sua fama? Ele curou o manquinho, ele curou o ceguinho. Aí o ceguinho chega e está olhando e está vendo todo mundo, e todo mundo está vendo o que ele está vendo, e, ceguinho, o que aconteceu, ceguinho? Não, esse cara veio e falou, seus olhos sejam abertos, e eu comecei a ver. Simplesmente comecei a ver. E desde então, eu vejo. Uau, cadê esse cara? Não sei, meu. Aí a fama começa. Um dia, depois outro dia, outro dia, outro dia, outro dia, outro dia. De repente, tem um monte de gente procurando Jesus. Ele aparece mais uma vez na sinagoga, nesse centro, nessa localidade onde o povo congrega para N assuntos, inclusive ensino, adoração, mas para N assuntos, porque eles eram um povo que é povo sacerdotal, eles estão vivendo dentro de uma aliança com o Senhor. Então, eles têm algo que é um ponto de coesão. Então, com isso, Jesus gera sua fama. E eu queria que você entendesse essa questão dele estar pregando nas suas sinagogas dessa forma. Não há ideia de que, não, ele foi no ministério Shalom, depois ele foi na comunidade, depois ele foi no ministério Água Benta, depois ele foi na paróquia tal. Não. Não foi assim, não. As sinagogas que ele ia eram locais de atividade comunitária todos os dias. Tá? Então, era um ponto de convergência para a comunidade. E aí, quando você tem uma cidade maior, significa que você tem que ter mais desses locais. Não porque um surge para ser contra o outro, mas o novo surge, tá? Justamente porque você tem mais gente. Isso não significa também que não havia divergências. Lógico, onde tem ser humano, tem. Mas não é como nós estamos vivendo hoje. Eu queria deixar isso muito claro. Até porque, para mim, essa consciência já está me norteando no meu pensamento como é que eu vou ministrar aquilo que está por brotar do Espírito Santo. Vai ser dentro de 4 paredes? Onde estão os pontos na comunidade onde tem essa atividade comunitária? Onde tem nas comunidades, nos bairros, nas cidades, onde tem esses pontos onde o povo está ali e está com alguma atividade. Onde vai ter um enfermo para curar. Eu preciso dizer para vocês que eu não estou desistindo, não, e não desisto. Eu sou atacado todos os dias, várias vezes. Mas eu não estou desistindo da observação. Jesus curava à vontade, a quem ele quisesse. Ninguém ficava sem cura, só quem não buscou, não pediu. Mas até muitos que não pediram, ele curou. Ele iniciou várias curas, até ressurreições. Ele iniciou. Então, observando isso, eu estou assim, posso ir para um ministério? Mas provavelmente depois da passagem por lá não vai ser igual. Eu creio que isso faz parte. O mundo está querendo ver a igreja de Jesus.
E Jesus merece a manifestação da sua igreja, a sua imagem e semelhança, cheio do poder que ele está clamando ao Pai. Vou para o Pai, ele vai enviar outro conselheiro igual ele foi. O Espírito Santo em cada uma das nossas vidas. Bom, continuando. A gente vai lembrar que a agenda ou a missão, os pontos da missão do Messias é pregar, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ou reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. Eu gostaria de falar hoje um pouco sobre mais duas. Eu falei um pouco na semana passada. E se vocês aceitarem, a gente vai no mês que vem, a gente vai pegar 3 momentos, eu sei que não foi anunciado, e a gente vai pegar 1h30 até 2 horas sobre cada uma dessas. Tá? Hoje eu estou dando um geral, como eu fiz na semana passada com cura, o Ministério de Cura. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre arrependimento, tá? E eu quero falar sobre expulsar demônios, tá bom? E aí, no mês que vem, a gente pode aprofundar mais 1h30 só sobre cura, e aí outro dia só sobre a questão de arrependimento, e aí outro dia só sobre a questão de expulsar demônios. Tá bom? E aí a gente vai aprofundar e responder mais perguntas. Tá bom? Mas hoje, quero falar muito sobre arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É interessante porque essa mensagem não começou com Jesus. E, na verdade, essa é a mensagem bíblica dos profetas. De todos. Tá? Por quê? Porque o profeta, conforme eu falei, ele é o ministro da aliança e depois ele é o guardião da aliança. Primeiro ele ministra da parte de Deus a aliança unilateral. Deus é que define, a gente não tem participação na definição da aliança. Ou a gente aceita, ou em não aceitar, já rejeitamos. E dentro disso, no tempo em que a aliança vigora, o profeta se torna o guardião. Ele dentro disso, ele é chamado atalaia. Por quê? Atalaia porque ele já levanta a voz quando vê uma coisa fora do eixo. Mas quando chega um momento que Deus, o Pai, fala, chega, ele é a voz que grita, seu pecado é esse, por isso está acontecendo isso. Agora, arrependei-vos e volte ao Senhor. Se voltar, aí que vem as promessas. Vai acontecer isso. Geralmente, promessas de restauração. E se você quiser, você pode olhar todos os profetas, eles seguem justamente vamos dizer, essas fases
da aliança. Tá? E dentro da história de Israel, se a gente tivesse na minha aula, por exemplo, sobre o estudo da Bíblia, a gente iria observar que tem uma porção na Bíblia onde Deus apresenta a sua aliança, e depois nós temos livros históricos onde o Senhor observa, registra o desenrolar da aliança. Ou seja, a história de Israel em Reis, Crônicas e Samuel, Reis e Crônicas, tá? Apresenta e Juízes também, todos os momentos em que Israel obedece e desobedece. E esse é o ponto principal sobre a história dos reis. Por que Deus observa e registra? Fulano obedeceu, ciclano não obedeceu. Um foi como rei, como seu pai, rei Davi, o outro não foi. É justamente tudo se baseia na aliança que o Senhor fez. E quando o povo desvia-se da aliança, Deus promete, como pai, a disciplinar seus filhos. E aí você começa a perceber que isso, na verdade, não é coisa da antiga aliança, ou a aliança mosaica. Você pode ver isso desde o Jardim do Éden. O Senhor não odeia nunca o ser humano. Ele disciplina o ser humano baseado na sua paternidade. E no potencial da filiação do ser humano que pode voltar a restaurar como o filho pródigo, pode voltar e restaurar, ser restaurado na sua filiação. E Deus está esperando isso. E a aliança, ou os profetas, eles são os guardiões, atalaias, em relação a essa aliança, de geração em geração. Então, dentro dos livros históricos, Samuel, Reis e Crônicas, você vai inserir os livros dos profetas. Você vai inserir Isaías no tempo de Acabe e Ezequias. Amós também, porque eles são contemporâneos. Jeremias e Ezequiel você vai colocar junto com o rei Josias. E com os finais precedendo o exílio, o cativeiro, porque eles profetizam sobre o cativeiro. Cada um dos profetas vão ser inseridos seus livros dentro dos livros históricos. Quando que se levanta a voz profética? Nunca quando a coisa está boa. Não há necessidade. Quando a coisa está boa, é por conta dos sacerdotes. E o povo. Aí o profeta, ele está ali, olhando, observando, rindo, feliz da vida, olha só, o povo dá beleza. Mas ele começa a ver o desvio, e aí ele levanta a voz. Qual que é a voz? Arrependei-vos. Agora, uma coisa significante dos dias de Jesus, e até antes dele, João Batista, arrependei-vos, pois é chegado, ou está próximo, o reino dos céus ou de Deus. Por que isso é tão significante? Eu podia aprofundar em muitas coisas que os outros pensam. Eu gosto de simplicidade. Tá?
Por que João Batista pregava: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus? Para mim é uma coisa muito simples. Porque ele sabia que ele estava preparando o caminho para o Messias, o rei. Se o rei está próximo, seu reino está próximo. E é por isso que dentro de mim eu estou insistindo com essa questão da missão do Messias. Por quê? Porque a missão do Messias era a missão do rei. É o que o rei deseja. Tudo que ele fez como Cristo, Messias, ele estava fazendo dentro de uma expressão governamental, uma expressão real, uma expressão de realeza. Eu desejo isso para o meu povo. E sabendo que Deus é Pai, que esse rei é Pai, eu desejo isso para os meus filhos. Agora, ao dizer arrependei-vos, a gente precisa parar para avaliar a situação de Israel no momento que Jesus chega. Porque às vezes a gente tem uma ideia meio romantizada sobre Israel. Que Israel é aquele povo de Deus, cheio do temor do Senhor, e aí vivendo a aliança do Senhor e celebrando como a gente imagina, todo mundo indo a Jerusalém. Primeiro, vamos observar uma coisa. Tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Há um problema com isso. Onde tem 2, não tem um sumo. Isso só começa a apontar a grande corrupção que tinha em Israel. Se você pegar as palavras proféticas de Isaías e Amós, eles chamam Israel de Sodoma e Gomorra. Queridos, é uma alerta profética sirene que toca. A menção de Sodoma e Gomorra na boca do profeta, ele está dizendo vocês, e a gente precisa deixar isso entrar. Isso significa de uma forma generalizada. Sodoma e Gomorra, bem como as 3 cidades mais próximas, tá, da mesma planície no sul de Israel, tá? Essas 5 cidades estavam vivendo como a gente vê o nosso mundo hoje. Normalizou a perversidade sexual. E eu não estou especificando só a questão de homossexualidade. Normalizou dentro das igrejas a fornicação. É normal os jovens, tá, ir para o grupo dos jovens, a reunião dos jovens, depois sair para transar. Perdoa a minha linguagem, mas é o que se fala. Tá? Normalizou, mas isso faz muito tempo. Não é nada diferente de Sodoma e Gomorra. Normalizou a perversidade sexual. Por que eu uso a perversidade? Por que eu uso essa palavra? Porque é fora dos padrões de Deus. Que inventou todo esse negócio. E sabe como deve ser vivido. Sabe como vai ser beneficial, como vai contribuir, como vai gerar vida para o ser humano que ele criou.
É simples. Não é complicado. E nos tempos de Isaías e de Amós, que é os tempos de Reacabe, depois Ezequias, e depois outros reis, dentro desse tempo de Isaías, quando eles falaram, arrependei-vos, Israel se arrependeu. Aí você tem o avivamento de Ezequias, 2 Crônicas 29. Momento sem igual na história. Ótimo. Mas, menos de 200 anos depois, Jeremias e Ezequiel estão chamando Israel de Sodoma e Gomorra de novo. Uma outra geração, mais uma geração que se afastou da aliança, se afastou do Senhor. E ser chamado de Sodoma e Gomorra não é coisinha, gente. Isso significa que normalizou perversidade sexual, normalizou o desprezo da vida próxima. Ou seja, você está vendo uma pessoa sofrendo, você passa do outro lado da rua. É o que Jesus denunciou como a parábola do samaritano, onde ele falou, não, o levita e o sacerdote, e o samaritano. Tá? Viu um homem que foi atacado, né? E só um parou para atender. Quem foi que fez o bem? Quem foi que foi o que agiu como próximo? Aí, quando ele fala samaritano, ele denunciou, porque ele sabia que os sacerdotes, os levitas, era conhecido naquela época que eles não paravam para ajudar ninguém. Havia já a corrupção generalizada da classe sacerdotal. Agora, isso também é porque o povo normalizou esse pecado e tantos outros pecados. Normalizando isso, aí que a gente precisa observar dentro da aliança a presença de Roma é um aviso. O cativeiro já foi um aviso para Israel. Por quê? Espalhar Israel entre as nações já faz parte da lista das disciplinas do Senhor. Se desobedecer, Levítico 26, 33, se desobedecer, eu vou te espalhar entre as nações e desembainhar a minha espada atrás de vós. Ele avisou. O cativeiro é um aviso, porque ele não espalhou entre as nações, ele não espalhou para todo lado. Aquele filho que vai ouvindo o pai falar, filho, não faz isso, que papai vai ter que fazer isso. E o filho, ele não vai fazer. Vai, que nada, não vai fazer isso não. O cativeiro foi como se Deus Pai dissesse a Israel, eu estou te avisando. Ele só mandou para a Babilônia e a Síria. E trouxe de volta. Sabe quando o filho duvida que o pai tem poder para fazer o que ele falou que ia fazer? É bem isso. E Deus mostrou, escuta, eu te criei. Eu tenho poder para fazer tudo o que eu falei. Israel volta, e ao invés de voltar e temer ao Senhor, reconstruir o templo que ficou destruído e voltar a viver a aliança, não. O livro de Ageu é o profeta que denuncia que 16 anos de volta já, aquela geração não estava construindo o templo do Senhor. Era uma coisinha fácil de fazer. Tinha até um rei que deu dinheiro e todo equipamento para fazer isso. Eles só não fizeram porque não quiseram. E o livro de Ageu
denuncia essa atitude. O Senhor levou seus pais ao cativeiro, te trouxe de volta com a bênção dele, com até a ajuda do rei pagão, e vocês não se atentaram nem para fazer a casa que ele tinha falado para você fazer? O templo? Mas aí, nisso, a gente observa os séculos depois, mais ou menos 250 antes de Jesus, Roma começa a invadir, começa a haver uma série de guerras de povos de fora para dentro. E aí, Roma manda, no mínimo, aí isso a gente pega da história, 10.000, como se fosse uma cidade, manda um contingente de 10.000, maioria soldados, outros pessoas de apoio, e pessoas de apoio no sentido espiritual, levaram todas as práticas do espiritismo romano, levaram as prostíbulas de Roma, e se a gente está pensando de forma romantizada, a gente, ai, que coisa! Você sabe por que Deus fez isso? Porque Israel estava vivendo de novo como Sodoma e Gomorra. Jesus faz menção nas suas palavras de Sodoma e Gomorra. Israel não estava nada bem quando Jesus chegou. Estava vivendo de novo como Sodoma e Gomorra e tinha a evidência da disciplina de Deus presente nas ruas das suas cidades. O centurião romano, o soldado romano, que a hora que ele quisesse podia escravizar qualquer homem para levar a sua armadura. Ele tirava aquela armadura suada, fedida, tá? Uns 20 quilos de armadura, botava sobre o judeu, e o judeu tinha que andar 1,5 quilômetros para dar um descanso ao soldado ou centurião. É disso que sai aquele ditado, andar a segunda milha. Imagina como os romanos não brincavam com esse privilégio. Pegava jovem, pegava criança, pegava velho, pegava sacerdote, pegava alguém de bem, só para humilhar. E usava para humilhar. Isso para não falar sobre uma coisa que eu acho que muita gente não leva em conta. Se você assistir isso que eu vou falar para vocês é uma série que é um tanto forte, tá? Mas chama-se Roma. E os produtores HBO, tá? Que fizeram uma série chamada Roma. E eles pegaram alguns historiadores muito bons para pegar a história do Império Romano. Queridos, é igual a gente está ouvindo do Haiti, da Nigéria, dos países islâmicos, em relação a toda a sorte de injustiça. E naquilo que se trata de violência sexual, também. Então, dentro daquilo que eu vi, eu tenho que imaginar que esses soldados, alguns soldados romanos, eram estupradores também. É o que faz um povo invasor. E você, para, Mike. É? Então, Lucas 13.
Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos, um romano, misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. O que é isso? Bom, afirmo. Pilatos supervisionava, de alguma forma, sacrifícios. Esses sacrifícios ou eram sacrifícios que ele mandava fazer no templo, ou que ele mandava fazer, tipo no seu jardim, onde tinha uma gruta para um deus de Roma, ou deusa de Roma. Mas isso só faz parte da questão. Porque a outra parte da questão é galileus, conterrâneos de Jesus, foram sacrificados para pegar seu sangue e misturar seu sangue com os sacrifícios de animais. Nos dias que Jesus veio, em Israel estava havendo sacrifício humano. Se foi misturado, se foi feito só para os deuses de Roma e Grécia, não sei. Se foi feito no templo, também não sei. Eu sei que a abominação na história de Israel consta que alguns governantes mandaram fazer sacrifícios, por exemplo, de porcos. Jamais devia se fazer isso em Israel. Mas o outro jamais é sacrifício humano. E eu estou observando que, se está acontecendo isso, é fácil de pensar. Eu não preciso nem imaginar que está havendo abuso de crianças, estupro de jovens, de mulheres. Infelizmente, quando chega a questão do sacrifício humano, já passou por essas injustiças. E Jesus chega como rei, profeta, sacerdote, Messias, dizendo: arrependei-vos, tal qual seu primo, João Batista, João o Batizador, arrependei-vos. Havia tendência em Israel: estamos sofrendo, estamos sofrendo, estamos sofrendo. E o profeta e o Messias chegam dizendo: arrependei-vos. Qual é a implicação? Se você vai seguir o paradigma dos profetas, eles estão dizendo: todo esse sofrimento é consequência do seu pecado. Arrepende-te, isso vai mudar. Deus da aliança que fez com vocês vai mudar isso. Como é que eu sei que não mudou? Porque 40 anos depois, Roma destruiu o templo. Sangrou Jerusalém. Os historiadores dizem que, especialmente Joséfo, diz que as ruas de Jerusalém escorriam como um rio, sangue humano. E até 130, mais ou menos, tá? Roma expulsou Israel da sua terra.
Aí sim, conforme dito em Levítico 26. Você não obedeceu, vou te espalhar entre as nações. Essa vez, não foi só para a Babilônia e a Síria. Foi para todas as nações. Arrependei-vos. O Senhor deixa muito claro que essa é uma mensagem. Eu vou focar muito mais no mês que vem, mais a fundo, o que é esse arrependimento. Como que a gente sabe como que é ministrado esse arrependimento? Aí só vou dizer para você, é uma obra do Espírito Santo. Mas é a resposta às orações e às profecias do Senhor. João, se eu vou puxar uma coisa que a irmã Iracema falou, Beethoven tem apontado também. Há algo sobre minha vida que o Senhor definiu, não foi eu, que faz parte do que eu chamo de espírito de graça e súplicas. Essa é a obra do Espírito Santo que quebranta o coração do pecador, que faz o pecador olhar para Jesus na cruz e compreender por que Jesus foi para aquela cruz. Tira as escamas dos olhos para fazer o pecador enxergar o seu estado miserável de pecado. E esse é um grande problema que tem com a pregação do Evangelho hoje. Porque nós estamos tentando convencer a pessoa que ela pode ser melhor. E nós estamos com uma mensagem hoje de autoajuda. Estamos com a mensagem de seja a melhor versão de você mesmo, enquanto Paulo diz, eu só quero saber de Cristo e Ele crucificado na sua vida. Para os Colossenses, ele escreve, mortificai as obras da carne. Ou seja, você nunca vai ser a pessoa que Deus quer e que Deus propôs quando Ele te criou, enquanto você não cair em si, em relação ao pecado que te domina. Enquanto você não for salvo desse estado, enquanto você não nascer de novo. Agora, para nascer de novo, você tem que morrer. Ser crucificado com Cristo. Arrependei-vos, essa mensagem tem por trás, você tem que enxergar que o caminho que você está caminhando só acaba em morte. Arrependimento tem dois conceitos básicos. Primeiro vem do hebraico, que é a viravolta, tá? Que é, na linguagem militar, volvei, aí você vira e volta. Ou seja, uma mudança de direção. Você está caminhando numa direção, você para, você volta. Mas na língua grega, a palavra vem de uma palavra composta que significa mudança de mente. Por isso, em Romanos 12, Paulo fala sobre a renovação da vossa mente. Então, é mudar conceitos. Nós precisamos disso, porque o pecado, e aí eu vou falar mais sobre isso no futuro, mas o pecado vicia. Se hoje nós estamos falando, eu imagino que alguém aqui pudesse falar conosco sobre a neurociência.
e fala sobre neurocaminhos. O pecado estabelece neurocaminhos onde se vicia, se repete o pecado. E uma das coisas que as pessoas não percebem é o milagre que Deus faz. Se a ciência está falando conosco sobre comportamento e pensamento que cria neurocaminhos, então a hora da conversão, quando a gente morre com Cristo, os neurocaminhos do pecado são quebrados, mudados, transformados, modificados. É por isso que a gente precisa começar a pensar conforme a nova criatura que nós estamos. Senão a gente refaz os neurocaminhos do pecado. Pensa no que eu falei. Porque a ciência só corre atrás do poder de Deus. Chega atrasado. Tá? Bom, já chegamos a 20h35. Já chegamos a nossa 1h30. A gente vai falar mais sobre a questão de expulsar os demônios depois. Vou deixar só 5 minutos com vocês aqui para refletir sobre algo. Quando eu cheguei no Brasil em 1983, eu não sabia nada sobre espiritismo. Então, logicamente, eu não sabia nada sobre a maneira, ou uma das maneiras, que o diabo se envolve na vida de uma pessoa. Eu era um tanto ingênuo. Criado católico aqui, eu não tive nenhum contato com nenhuma seita, eu não tive nenhum contato com nenhuma forma de espiritismo, não tinha nada disso aqui. O que eu tinha, eu não sei explicar para você, mas nem Maria e os Santos eu não tinha essa quedinha dentro da Igreja Católica. Algo que Deus fez. Tá? Eu não era adepto a Maria, eu não era mariano, eu não era adepto a nenhum santo, né? Nada disso. Meu negócio era Jesus. Ele que estava ali crucificado, eu só via ele. Daí eu tinha muito temor de Deus. Tudo isso eu falo, Deus que gerou isso em mim. Tive a minha conversão verdadeira aos 16 anos. Deus começou a me mostrar uma série de coisas, eu acabei saindo da Igreja Católica para atender um chamado para o ministério, eu acabei indo para o Brasil, mas ninguém me preparou explicando, olha, o Brasil tem uma história de espiritismo, kardecismo, candomblé, que virou umbanda, e dentro de tudo isso tem quimbanda e e uma série de coadjuvantes. Tá? Eu não entendia nada disso. E era importante entender isso. Por quê? Porque o diabo não dorme no ponto. Quando alguém faz um despacho, fica endemoniado. E não é, será que? Não, você pediu para o diabo, não sabia que era o diabo, mas pediu que não devia? Pode saber. Agora, eu não sabia o que fazer com isso. E eu imagino que tem, como eu tenho visto no meu ministério no Brasil, várias pessoas aqui que nunca lidaram com alguém endemoniado. Pode ter visto, mas não lidou. Então, quando a Bíblia fala sobre Jesus expulsava demônios, você não faz ideia do que é isso, como eu também não fazia. E foi em 1992 que o Senhor falou comigo. Belo missionário você, Mike. Diretor de seminário, professor de pastores, preparando pastores para fazer o quê? Quantos eles vão expulsar um demônio?
qual é a matéria aqui que ensina sobre isso? E Deus começou a me incomodar. Você não está vendo isso no ministério de Jesus? E você não está se escondendo quando manifesta demônio aqui porque você não sabe o que fazer? Vai, filho, vai atrás. E eu tive uma decisão a tomar. Só que essa decisão, queridos, me separou de muita gente. Tá? No momento que eu decidi, Jesus, eu quero expulsar demônios como o Senhor. Ele me mostrou o caminho para aprender com muito livro. E aí chegou um belo dia que o Espírito Santo perguntou para mim, aí, posso trazer os endemoniados? Porque você nunca vai fazer nada se eu não trouxer o endemoniado. E eu falei, pode. Para quê? Pastor, seminarista e gente que estava na igreja já há 5, 10 anos. Eu ministrei um pastor de 30 anos de ministério, com plena manifestação demoníaca de 6 demônios. Então, aquilo que eu estou falando com vocês nesse momento é chocante, eu sei, Damaris. É chocante. Mas eu não estou aqui para falar com vocês religiosamente. Deus chacoalhou minha vida. E isso que eu estou falando com vocês é o ponto principal, honrando o ministério de Jesus. Cremos que Jesus fez o que a palavra diz que ele fez, então a gente precisa se tornar eficiente como ele foi, para ministrar como ele ministrava. Eu vou explicar mais sobre isso, tá? Mas eu falo isso porque a maioria das pessoas, eu pergunto em seminários, conferências, quantos querem curar os enfermos? Aí todo mundo, ah! E quantos querem expulsar demônios? 1 ou 10 levanta a mão. Mas sabe uma das coisas que eu fiquei percebendo quando comecei a lidar com isso? As pessoas dentro da igreja pensam que não se envolver com o espiritismo significa não se envolver com o diabo. E não percebem que o pecado de estimação que você pratica vem junto um demônio, um espírito do pecado como dominador. Dentro da igreja, se pensa que pode praticar o pecado e não estar debaixo do domínio de algum demônio. Não estar endemoniado. Eu não estou nem aí se ele está falando aqui ou está falando lá dentro. Se eu estou debaixo da influência e correspondendo com essa influência, é tudo que ele quer. Agora baguncei a cabeça de muita gente. Porque você não tinha pensado em endemoniamento assim. A igreja de Tiatira, onde nós começamos tudo isso, tá? As 7 cartas. Se a igreja em Tiatira está debaixo da influência de Jezabel, é uma igreja endemoniada.
Israel, nos dias de Elias, debaixo da influência de Baal, era uma nação endemoniada. Éfeso, debaixo da influência da Diana, uma cidade endemoniada. A gente precisa corrigir os nossos conceitos. Eu estou fazendo isso conforme o conceito do reino de Deus. Eu só estou entendendo o outro lado como espelho em relação ao reino. Porque o diabo não inventa nada. Só copia. Copia e perverte. Corrompe. Distorce. Ele ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Exato. Até dedo duro se alegra quando é trazido a luz para a destruição. Há uma luz que purifica. Ele não se alegra quando é trazido para a luz que purifica, mas para a luz que serve o propósito dele para destruir, sim. Bom, é isso para hoje. Já fomos longe. Estou vendo alguns, parece até cansado de tanta ideia, de tanto conceito. Fala, Elza. Podemos falar, então, que o Brasil é uma nação ainda, né, endemoniada por causa da influência da Aparecida? Tá. Há alguma nação na Terra que não está endemoniada? Pensando assim, não, né? E o que eu posso esperar, sabendo que ainda há uma influência muito grande da figura mariana, senão que justamente o que se fala em Apocalipse 2 sobre a igreja de Tiatira, o espírito de Jezabel tem o cetro de ferro com que rege as nações. Então, a autoridade sobre as nações é o que está em jogo quando você tem existente ou tem operante o espírito de Jezabel. E eu posso dizer com maior facilidade e clareza que o espírito de Jezabel anda influenciando não somente o Brasil, mas tantas nações. Nós estamos com duas figuras aqui, a vice-presidente e a presidente dos deputados do Congresso, tá? São duas figuras de Jezabel ipsis literis. É terrível. E quem sabe a história de como cada uma chegou onde está, a Hillary Clinton, então... Se fosse só essas duas, a gente estava no lucro. Não, mas aí do STF, a questão é que isso vai longe. E não é só Estados Unidos e não é só o Brasil. Por isso eu fiz a colocação. Há alguma nação que não está debaixo da influência de Jezabel? E aí eu posso falar com vocês que é evidente que tem 3 espíritos operantes de forma muito clara debaixo do espírito do anticristo. Jezabel, Belzebu e Mamon. Tá? Então, mas isso a gente explica outra hora, que aí vai mais 1 hora e pouco. Beleza, pessoal? Então tá bom. Por hoje é só. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a refletir e colocar essas coisas em ordem. Fala, Beethoven. Não, 1 hora disso daí é só a introdução, né? Hoje não. Amém. Então, quinta-feira tem mais. Amém, Tá amém. bom? Boa noite, Boa noite a todos. Obrigada, Boa noite, obrigada a pastor. vocês. Aula maravilhosa. Boa noite, pastor Maica. Deus Amém. abençoe. A Boa vocês noite. também. Boa noite a todos. Pastor Deus Heitor, abençoe. boa noite, pastor Beethoven, boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, pastor Beethoven. Bom descanso. Obrigada, pastor Beethoven. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Deus Obrigada. Boa noite, abençoe. Elzinha. Tchau. Boa noite. Boa noite, Prômila. É a Ana, a Promila está dormindo. Prômila, não. É a Ana Vitória. É a Ana Vitória, a nossa mais nova Ana aluna Vitória. Boa noite, Aninha. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Paz. noite. Boa noite, Tchau. Bom gente. descanso. Paz. Tchau, Bom Laura. descanso. A paz a Bom todos. descanso, Ana. Boa noite, Bem. Renalva. Boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, Eli. Oi. Tchau, boa noite.